Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9. O título é Advertências contra as mulheres de Jerusalém. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Amém? Irmãos, nesse texto aqui, o profeta Isaías, ele adverte as mulheres de Jerusalém, que estavam vivendo uma vida muito despreocupada, uma vez que elas estavam vivendo das regalias que o período fértil da terra estava proporcionando para elas. Isaías, ele prega para mulheres de autoridade nesse texto. Ele fala para elas assim, olha, levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente. Porque muitas das vezes nós, mulheres, estamos despreocupadas, uma vez que a situação familiar, a situação financeira da família é confortável. Então as mulheres muitas das vezes ficam confiantes, né, na abundância que elas aparentam viver dentro das suas casas, num casamento que aparentemente nunca vai acabar, uma vez que já se passaram 10 anos, 15, 20 anos, então meu marido nunca vai me deixar. Isso acaba deixando a mulher às vezes acomodada. Muitas nem sequer querem ingressar no mercado de trabalho, muitas nem sequer querem estudar, se qualificar, porque elas pensam assim, ah não, mas a gente já está junto há 10 anos, a gente já está junto há 15, 20 anos. Só que aqui o profeta Isaías, ele adverte essas mulheres que também tinham casamento. Elas eram casadas com príncipes, com reis, com capitães, pessoas ricas e importantes daquela época. Só que elas estavam vivendo despreocupadas e acomodadas, inclusive, no âmbito espiritual. O Senhor não quer que nós, mulheres, sejamos acomodadas, espiritualmente ou materialmente, porque você não sabe do dia de amanhã. E o profeta Isaías estava falando aqui claramente para elas que daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes. Elas estavam muito confiantes na vida de fartura. E ele fala aqui, ó, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Ou seja, hoje pode ter a vindima é a plantação das uvas, né, a colheita das uvas. Hoje pode até ter fartura, prosperidade na sua casa, mas e no futuro? Ele fala aqui que daqui a 1 ano e alguns dias, ou seja, vai demorar, pode ser até que demore 1 ano ou mais, mas a vindima vai se acabar. E não haverá colheita, porque ele está se referindo aqui ao período babilônico, né? Que a Babilônia ela iria invadir Jerusalém e destruir a cidade. Então aquela vida confortável que essas mulheres estavam vivendo iria acabar. Só que essas mulheres não davam ouvidos. E a gente precisa dar ouvidos, né? A gente não pode se acomodar espiritualmente. Não é porque a gente tem prosperidade, tem um emprego bom, porque você talvez esteja casada, seja tudo em harmonia na sua vida, que esse período de paz e fartura não possa acabar. A gente precisa estar sempre jejuando, buscando mais ao Senhor, porque os tempos podem mudar. A situação financeira familiar pode mudar. A situação do seu relacionamento pode mudar. Esses filhos, eles podem crescer e mudar. Tá? A situação toda vai mudar. Porque a vida aqui na terra é feita de mudanças. Você vê que os discípulos de Jesus, eles entram no barco, amando de Jesus, mas no meio do caminho vem uma tempestade, o barco começa a balançar. Então, assim, muitas mulheres, nos dias de hoje, agem como essas mulheres aqui de Jerusalém, se acomodam no salário do marido, no cartão de crédito do marido, ou gastam o dinheiro que elas ganham todos com elas, achando que o marido vai ficar a vida inteira bancando tudo. Elas não conseguem perceber que, olha, o tempo está passando, o mundo, as coisas estão acontecendo. Ah, não, mas já tem 10 anos que eu tô casada, tem 15 anos que a gente tá junto. Não, mas a gente já tem muito tempo, mas isso não significa que o seu casamento não possa acabar. Isso não significa que esse homem não pode arrumar uma outra mulher na rua e te largar. Ou que essa pessoa possa morrer e você ter que trabalhar fora. Entende? A pessoa tá acomodada ali, ó, tá vivendo despreocupadamente, como as mulheres de Jerusalém. Não se preocupa em estudar, em fazer uma faculdade, um concurso. Não se preocupa em trabalhar fora. Estudar um outro idioma, não tá nem aí pra nada. Porque ela tá vivendo um período de fartura. Tem um homem que banca a casa, tá tudo bem, né? Tem alguém que tá trabalhando para bancar tudo, água, luz. Ou ela também trabalha e ajuda, mas ela não tá preocupada em crescer na empresa, ou fazer ou estudar para um outro cargo, porque aquele marido representa majoritariamente os gastos da família, né? O salário dele banca em maior parte os gastos da família, então ela tá tranquila com isso, achando que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Porque daqui a algum tempo, essa vida de fartura, ela vai acabar. A vindima, não haverá vindima.
né? É o que Isaías fala no versículo 10, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ou seja, lá na frente você vai tremer de medo. Por quê? Porque não haverá vindima mais. Porque a vindima se acabará e não haverá colheita, ou seja, não vai ter colheita. No futuro você vai se arrepender, porque no futuro você vai sofrer as consequências das suas escolhas de hoje, né? Você lá na frente não vai ter feito um curso, você não vai ter uma profissão, você talvez lá na frente não vai ter nenhum dinheiro guardado, porque gastou tudo com beleza, com moda, né? Então, assim, no futuro, você não sabe o que está para vir no futuro. Nesse aqui, texto aqui, Isaías está mencionando os babilônios, o povo da Babilônia que iria invadir Jerusalém e destruir a cidade. Então, assim, nós podemos sofrer ataques na vida espiritual de diversas formas. O diabo lá na frente ele pode tentar atacar através. Os babilônios representam os inimigos de Israel, né? Era um império grande que estava se fortalecendo, porque enquanto você não está orando, enquanto você não está jejuando, meditando na palavra, seus inimigos estão ficando mais fortes. O diabo ele vai crescendo em força para poder te atacar. Porque ele percebe que no mundo espiritual você está ficando pequeno, você só está reduzindo. Porque a mulher às vezes está muito presa a shopping, a vaidade, a roupa, a perfume, a viagens, a coisas desse mundo, a filho, né? Ajudar a família, o tempo inteiro presa às coisas desse mundo. E ela está esquecendo da vida espiritual dela. Porque as coisas desse mundo elas vão passar. Isso não é prioridade. Então ela está vivendo assim, presa às vezes num casamento que parece ser um casamento estável. Mas a palavra do Senhor mostra que lá na frente a Babilônia ela vai crescendo. O Império Babilônico é como eu falei agora, é um império. Ele vai crescendo, eles vão crescendo, os babilônios vão crescendo a ponto de virar um império e ir dominando outros povos. Então o diabo, ele vai ganhando força na sua vida porque não é que o diabo vai ganhando força, é porque você está perdendo força. Você vai perdendo força na vida espiritual. Porque está muito com a cabecinha presa às coisas desse mundo, amizades, a telefonema, ficar no telefone de fofoquinha, falando da vida dos outros, trabalhando demais. Em alguns casos a mulher trabalha demais, estuda demais e não percebe as outras áreas da vida dela. Então, assim, a mulher ela não pode ficar despreocupada na vida espiritual, não, ela tem que se preocupar. Ela tem que se preocupar de cuidar de cada área da vida dela, principalmente a espiritual, porque é a espiritual que vai fortalecer as demais áreas, seja profissional, seja nos seus estudos, seja na sua área familiar, tá? Seja na sua área financeira. Então, assim, essas mulheres elas não estavam preocupadas, elas estavam só curtindo a vida, usufruindo da riqueza. Assim como muitas, né? Só querem saber de usufruir da riqueza do marido, dos filhos ou da sua própria riqueza, sem se preocupar com o dia de amanhã. Mas você vai sofrer ataques do inimigo, você precisa estar preparada para isso. Os babilônios, eles vão tentar te atacar. Eles vão tentar invadir Jerusalém. Eles invadirão se você não estiver preparado espiritualmente. Se começar agora a combater o diabo, se você não começar a orar, a jejuar, a ler a palavra do Senhor, a pedir ao Senhor para mudar o seu coração, o seu comportamento, tirar do seu coração essa vaidade, essas preocupações com coisas da vida, excessivamente, né? Tem gente que se preocupa demais com as coisas da vida. Essa arrogância, que muitas mulheres às vezes são até arrogantes, dentro de casa, no trato com o marido, com os filhos, porque elas acham que eles nunca vão ter coragem de sair da casa dela, da vida dela, né? E quantos não são os casos aí que você vê na sociedade de homens que simplesmente depois de muitos anos de casado viraram as costas e saíram de casa e foram viver com outro ou foram viver sozinhos, preferem pagar aluguel, preferem pagar outros móveis, luz, água, preferem se virar com relação à comida, à limpeza da casa, do que conviver com uma mulher que lá atrás se exaltou, mudou o trato ao longo dos anos, porque não conseguia mais se relacionar com ela, ou simplesmente porque foi atraído por uma mulher prostituta. Prostituta que eu tô falando aqui é a mulher que tem um espírito de prostituição. Então você vê aqui casos diversos na sociedade, de casamentos que foram destruídos depois de mais de 30 anos, e até mesmo casos de casais jovens que se separam. Então não existe tempo, o diabo não está preocupado com quanto tempo você tem de casado, quanto tempo que você está solteiro, ou qual a idade do seu filho. Ele vai trabalhando, ele vai colocando ódio no coração, ele vai criando contenda, e muitas das vezes quem está causando a contenda, o instrumento do diabo nessas contendas é a própria mulher, que não tem vigiado, que não tem orado, não tem praticado a palavra do Senhor.
Porque o Senhor fala claramente que a gente deve amar o nosso próximo. E os atos da mulher, ela tem que refletir esse amor ao próximo dentro de casa. Nos gastos também, né? Principalmente no cartão, na vida que você está levando, faz uma análise, porque a nossa conduta aqui na Terra, ela tem que refletir a graça de Deus, a presença de Deus. Então, assim, eu não posso simplesmente me preocupar comigo, apenas comigo. Eu tenho que comprar uma outra blusinha, uma outra sandália. Eu tenho que ir no salão, eu tenho que gastar com isso, não. Aí eu tô colocando o meu eu acima de tudo. O meu eu, as minhas vontades, eu tenho que pensar no próximo. Será que o estilo de vida que eu tô levando não está incomodando ou atrapalhando alguém? Será que eu não tô saindo dos preceitos bíblicos para poder fazer as minhas vontades e assim eu tô destruindo o meu relacionamento com o próximo? Será que eu não estou prejudicando a obra do Senhor? Será que eu não estou lendo menos a Bíblia, jejuando menos, orando menos? Porque eu preciso também não só orar por mim ou buscar por mim, mas eu preciso orar pelas almas. Como que tem sido a sua vida espiritual? Por que você tem orado? Pelo que você tem orado? Será que você só ora por você? Ou será que você ora pelos pobres? Pelas pessoas necessitadas? Pelas pessoas que estão nos presídios? Porque a palavra do Senhor fala claramente, isso já está lá no Novo Testamento, que a mulher cristã ela deve permanecer em silêncio, perseverando em oração, para que se seu marido ainda não for, se ele não for ainda um cristão, que ele venha ser ganho através da sua conduta. Então você ganha o seu marido pro cristianismo, se você atrai ele para a presença de Deus, não porque você é uma mulher vaidosa, porque você gasta demais, muito pelo contrário, ou porque você é uma mulher autoritária. Porque às vezes hoje você está no controle de toda a situação, mas amanhã ou depois você pode perder esse controle. Essas mulheres, elas estavam totalmente despreocupadas, desligadas da vida espiritual. A preocupação delas, imagino eu, que era apenas com a moda daquela época, as coisas fúteis, que as mulheres mundanas se preocupam. Mas nós que somos cristãos, nós não podemos ser assim. A palavra do Senhor fala que são os gentios que se preocupam com essas coisas. Jesus alertou, olha, não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, porque são os gentios, as pessoas do mundo que se preocupam com isso. Porque vosso Pai Celeste sabe do que você precisa. Agora eu vou fazer um questionamento aqui. Será que você realmente precisa de mais uma blusa, de mais uma sandália? Será que você precisa gastar tanto dinheiro assim com a sua aparência física? Será que você não está trocando a ordem das prioridades na sua vida? Será que você não está acomodada demais no relacionamento, na vida financeira que você tem levado? Porque lá na frente, Isaías fala claramente, olha, daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Já pensou se daqui a 1 ano e alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou talvez daqui a até mais do que um ano, mas você começar a tremer, você fala assim, poxa, eu me arrependo de não ter estudado, eu me arrependo de não ter feito aquela faculdade, aquele curso técnico, aquele concurso, podia ter estudado para um concurso, estava em casa, eu não estudei, não fiz nada, não investi o meu dinheiro, gastei com besteira, comprei tanta roupa. Você vai abrir o guarda-roupa, você vai falar, poxa, eu tenho um closet, aqui uma box cheia de roupas, mas nem uso tudo isso. Para que eu fiz isso com o meu dinheiro? Podia ter investido nisso, podia ter feito um curso de idiomas, podia ter feito tanta coisa mais útil com esse dinheiro, podia ter vivido, orado mais, jejuado, se naquela época eu tivesse prestado atenção. E o diabo já estava ali, se aproximando. Os babilônios só estão se aproximando da sua vida, os inimigos, para atacar quem? O seu marido, o seu filho, ou até mesmo atacar você. Porque se você fica fraco espiritualmente, ou o diabo coloca coisas na sua cabeça, ele vai soprando ideias e começa a usar você para dentro de casa criar contenda. Levantar contenda acerca das coisas da vida, discussão por causa disso, discussão por causa daquilo. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que se revestir espiritualmente, para a gente não dar brecha para o inimigo ficar colocando pensamentos que causam confusão, tá? Não achar que a gente sabe demais, que tem que ser do nosso jeito, que eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, você vai fazer sim, você não faz mais que obrigação, porque ao longo dos anos o diabo ele vai trabalhando, porque a palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. E o diabo é muito inteligente, ele usa o tempo. E com o tempo ele vai, atacando. Ataca o homem, ataca a mulher, ataca as crianças. Daqui a pouco a família está toda dividida. Tá um com ódio do outro, cada um vivendo num canto, ou cada um no cômodo da casa. Então, e lá na frente você vai sentir falta desse tempo que você perdeu. Porque como eu falei aqui, é tempo para todas as coisas. O que você tem feito com o seu tempo? Estudado, lido a Bíblia, jejuado, buscado a presença de Deus? Ou será que você está preocupada com as coisas fúteis, está muito segura, está tudo muito bom para você?
meu marido me ama, meus filhos estão aqui, uma bênção, tudo maravilhoso. E o futuro pertence a Deus. Sim, o futuro pertence a Deus. Mas no futuro você vai colher o que você está plantando hoje. Em todas as áreas da sua vida. Então assim, usa o seu tempo para o Senhor. Corta essas coisas todas. Pede ao Senhor Jesus para te ajudar a mudar, a trocar de ambiente, a mudar suas amizades, a mudar sua forma de pensar. Sai desses sites aí de moda, de roupa, de calçado, porque você fica olhando isso, existem espíritos malignos que trabalham para prender a atenção da pessoa aí. Né? Existem várias grifes, várias lojas que consagram seus produtos para que eles sejam vendidos. O diabo, ele trabalha, a pessoa fica dando lugar para o diabo, fica acessando toda hora ali, vendo, fica com aquela bolsa, aquele sapato na cabeça, mas isso não é do Senhor, isso não é vontade de Deus, porque se você precisa desse produto, porque fica com aquilo na cabeça horas e horas, dias e dias, toda hora acessando, vai ler a Bíblia, vai orar, esquece essas coisas do mundo. Toda hora vendo um defeito no cabelo, na sobrancelha, na unha, vendo toda hora um dinheirinho para isso, um dinheirinho para aquilo, é uma blusinha, é um esmalte, é um batom. Então assim, peça ao Senhor Jesus, tira de mim o que não te agrada, me ajuda a te servir em santidade, se concentra na palavra do Senhor. Pai, Senhor Jesus, me dá concentração, coloca amor no meu coração pela obra do Senhor. Ore mais, busque mais o Senhor, porque Jesus, ele está voltando. E para muitos, Jesus já voltou. Muitos aí já morreram, às vezes, num acidente, através de um infarto, um câncer. Então, assim, prepara a sua alma, prepara a sua vida espiritual, o seu altar, né, que é o seu coração, para você receber a palavra do Senhor, para você aceitar mais o que Ele tem falado com você. Porque às vezes o Senhor está falando, mas você está com o coração duro e não tem recebido. Que acha que sabe, tem que ser assim. E não é assim. Não tem que ser do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Então, assim, busca no Senhor essa sabedoria. Porque lá na frente, depois que as coisas acontecerem, que a Babilônia invadiu, depois que a Babilônia invadiu Jerusalém, ela destruiu tudo. E depois que os babilônios, que são os demônios, invadirem a tua vida, entrarem na tua casa, eles vão destruir tudo. Começa através de uma soberba, depois da vaidade, porque eu tenho que ter isso, porque eu não quero viver uma vida inferior, porque eu gosto de coisas de qualidade, fica esperando a colheita, né? Que é o salário do marido, ou o salário que vai entrar na conta, que a vida está muito boa. Então, se a vida está muito boa, para que eu vou me preocupar tanto com as coisas do Senhor? Mas essa vida boa vai acabar. É o que Isaías fala para essas mulheres, essa vida boa vai acabar. Esse marido, ele pode cair sim, ou ele pode simplesmente falecer, ele pode não existir mais, esses filhos, as coisas podem mudar. E aí depois que mudar, Senhor Jesus, misericórdia, pelo amor de Deus, misericórdia, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Aí quer se revoltar, sair da igreja, achar que a culpa é de Deus. Não. A culpa é sua. Porque você tem que ser a coluna de oração na sua casa. Apóstolo Paulo fala claramente, a mulher deve perseverar em oração. Então cadê a oração? Cadê o clamor ao Senhor? Não, está preso ao shopping, a maquiagem, a outro perfume, a cabeça. Perdão, a cabeça está em outras coisas dessa vida, desse mundo. Então eu quero deixar essa meditação para você, tá? Se você curtiu gostou do vídeo, curte. Se você se sentir no coração de compartilhar, amém, ou deixar algum comentário, tá? Se você não gostou do vídeo, eu te peço perdão, mas a palavra que o Senhor me deu essa manhã foi esta que eu acabei de pregar. E desejo que você fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Obrigada. Tchauzinho.